Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, tudo bem com você? Como é que você tá nesse domingo? Espero que você esteja bem no trabalho, com a família, no seu carro. Espero que você esteja muito bem, viu? Hoje é um dia especial. Hoje com um convidado especial, meu grande amigo Tiago aqui. Ele que é formado em Educação Física, técnico do halterofilismo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele é especialista em treinamento desportivo da fisiologia do exercício. Ele vai me explicar tudo isso já já, tá? E sócio fundador da Fibra CF aqui. E nós vamos conversar, além disso, e treinador também, preparador de atletas. O homem não para. Ele é meu amigo, Tiago. Meu querido, Fala, Léo, tudo olha, bem? muito prazer receber você hoje aqui, Prazer viu? é meu, muito obrigado Vamos pela bater oportunidade. esse papo hoje. Tem um tema muito Vamos especial aqui. Eu falei, o Pedrão tá ali nos ajudando hoje. Hoje nós vamos falar o treinamento para a vida, né? Sim, Porque a educação física e a psicologia, o desenvolvimento humano está muito relacionado, né? com E certeza. como eu sei que você tem um olhar especial para isso, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Esse homem que não para, que trabalha muito, que tem, né, que participa de campeonato. Me fala um pouquinho de você, Thiago. Primeiro, bom dia, Léo, obrigado pela oportunidade. Como você bem disse, eu sou formado em Educação Física, né? Eu comecei mês passado minha jornada aí como técnico de halterofilismo no Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Eu já trabalho com o Comitê Paralímpico Brasileiro há muitos anos, há 17 anos, né? Então uma jornada aí de quase 20 anos já, só que como árbitro, né? E aí agora em novembro eu recebi a proposta e fui contratado como treinador do halterofilismo lá do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então é uma história longa, mas que nesse cargo eu tô começando agora. Começou uma forma bem intensa, foi bem legal. E eu sou especialista em fisiologia do exercício e treinamento esportivo, né? Duas pós-graduações que eu fiz na área do treinamento de alta performance. E também tenho a minha, entre aspas, academia, né? Que é um termo mais conhecido para o público geral. Mas é um box, né? Como no CrossFit a gente chama de box. Seria o similar a uma academia. Que eu comecei em 2017, eu sou sócio fundador, né? Então fui com o meu antigo sócio, Márcio. A gente fundou aí o Cross, que já tem, né? A gente vai 8 anos já, né? Tem uns 8 anos, né, Tia? 8 anos, é uma jornada longa. E atrelado a isso, eu sempre busquei também a me especializar, de certa forma, né? Não sou formado nisso, mas de acordo com as minhas possibilidades, tentei sempre ir buscando conhecimento, mais na parte comportamental, na parte emocional, na parte mental, porque é um fator de extrema importância na preparação, né? Tanto de atletas pensando em alto rendimento, quanto do outro lado da moeda também pensando na parte de saúde, né? Do esporte, né? Que são as duas principais vertentes aí. E isso é uma questão fundamental, né, Ti? A questão da saúde do atleta, né? Porque quando a gente fala de alto rendimento, nós estamos falando ali de lidar com a máquina fisiológica no limite, né? E o quanto que o teu olhar voltado para isso é extremamente importante ali para que você tire o melhor, mas com segurança, né? Porque tem muita gente que se quebra aí pelo meio do caminho, né? Tem, Léo. Tem muita gente que se quebra e é o que eu digo, né? Tem muita gente que se quebra e, entre aspas, vale a pena, porque é a consequência do trabalho do alto rendimento. Acontece. É o ideal? Não é. Faz parte? Faz parte. O ideal é que se evite? Porque o atleta machucado ele não treina. Se ele não treina, ele não performa. Né? Mas o que chama mais a minha atenção e mais me preocupa não são os atletas de alto rendimento se machucando, são as pessoas do esporte recreacional passando por isso, que né, deveria trazer saúde, deveria trazer, que é o carro-chefe, né, da atividade física aí, a saúde, deveria trazer em coisas paralelas aí também, né, trazer
a parte social, né? A parte recreacional também, né? Que não é o papel principal, mas que faz parte do esporte. Então o que mais me preocupa é isso, né? O pessoal que se Olha, machuca lá e Thiago. que nem profissional não é, né? Isso é tão importante. Tiago está trazendo um aspecto aqui, gente, que é muito satisfatório. Eu converso muito com ele e sei do cuidado que ele tem, né, para a pessoa que está treinando, né? Está treinando, tá Exatamente. querendo ter um condicionamento, tudo mais, e que muitas vezes acaba se machucando e muitas vezes até por imprudência, né, Tiago? Isso acontece também. Acontece, Léo. E a gente vive que acho que talvez seja o meu maior paradigma aí, né? Que é, que é o até quando hoje em dia a gente deve, porque é o nosso papel, né? Mas não é bem visto, Uhum, né? Não por profissionais, né? Mas pelo meio geral aí. Dizer o não, uhum, não permitir exato. frustrar a pessoa numa coisa que ela quer na hora que Perfeitamente. ela tem que ser frustrada na hora que ela Exatamente. quer, né? Porque orientação, Thiago, e eu vejo que você toma muito cuidado, né, de tocar nesse assunto, mas deixa que eu toque para você, porque, porque sabe que nós estamos vivendo hoje, Ai. pessoal, e eu divido isso com o Thiago, nós estamos vivendo hoje numa sociedade extremamente mimada, que não aceita não e não aceita ser orientado. Eu vejo isso no consultório, as pessoas chegam para mim no consultório e elas querem que eu trate elas do jeito que elas hipoteticamente imaginam que devem ser tratadas, Pois é. né? Então, imagine se você chegar para um médico cardiologista que vai fazer sua cirurgia do coração e aí ele precisa fazer uma cirurgia do coração né? O chamado peito aberto, né? E aí eu falo assim, não, olha, eu quero que você faça a cirurgia do meu jeito, tá? Eu não quero nem que você corte. Como é que dá para fazer, pessoal? Então, cada área tem a sua instrução. E na parte da fisiologia do exercício, da educação física, dos treinadores, da psicologia, seja qual for a área, nós estudamos e sabemos o que estamos falando, Exatamente. né? Então, nós vivemos uma sociedade muito mimada que muitas vezes pensa que sabe, né? É mais ou menos isso, Ti? É totalmente isso, né, Léo? Porque é como eu digo, a parte social, a parte recreativa, a parte da diversão, faz parte? Faz. Mas isso tá à margem do esporte. O esporte, ou ele é alto rendimento, ou ele é saúde, né? Pra gente simplificar. Uhum, Né? Esse é o esporte. São os benefícios que ele traz para a saúde, que também são benefícios que traz para o uhum, alto rendimento, né? Mas o alto rendimento tem aquela questão de mais ao limite, então pode trazer uhum, também lesão. E a margem disso, que não é o principal disso, tem muita gente que uhum, vai treinar e vai praticar esporte que não busca diversão, não busca socialização, não busca recreação. Então uma uhum, coisa está relacionada, mas não é necessário, não é primordial para o desenvolvimento do esporte. uhum. Primordial para o desenvolvimento do esporte é um desenvolvimento técnico, respeitando uma hierarquia para chegar ali na consequência principal do esporte, que é a Uhum. saúde. Sim, E exatamente. toda vez que você não respeita isso, assim como na psicologia a pessoa tem o seu desenvolvimento mental, seu desenvolvimento comportamental, tem as suas Uhum, fases do desenvolvimento, uhum, no esporte é igual. E você sabe muito melhor do que eu, né, que quando uma pessoa, por alguma coisa que acontece na vida dela, por alguma necessidade, pula alguma fase do desenvolvimento dela, em algum momento ela vai ter ela que vai ter que retornar, voltar e viver seguramente. aquela fase do desenvolvimento psicológico dela, né? Uhum, E no esporte é igual. Se você pula fases do seu desenvolvimento esportivo, você vai andar para trás depois. Você vai avançar mais rápido pulando fases. Vai chegar um momento que ou você vai se machucar e você vai ter que voltar, ou você vai parar de evoluir. E aí o tempo que você vai ficar. E aí ou você fica batendo cabeça até se machucar, ou você entende que tem que voltar. E aí o processo é muito mais longo. Então, esse paralelo ele funciona muito bem, porque você uhum. precisa respeitar as fases, queira você, queira não. Você vai ter que voltar, ou você vai se machucar, ou você vai Sim. ficar parado no tempo. Olha, o que o Tiago está falando é de tanta importância, porque essa questão de respeitar o tempo
é para tudo na vida, né? As Exatamente. coisas têm um tempo. Vamos falar do exercício físico para fazer a construção, né? De uma estrutura muscular. Me perdoe se eu errar aqui algum Ah, tempo, você me é isso corrige, mesmo. tá? E de a gente construir essa estrutura muscular, que todas as células comecem a se desenvolver, isso leva um tempo. Na minha área, chegam pessoas que falam assim: eu fui num final de semana e mudou a minha vida. Assim como as pessoas querem querem chegar, ó, o Thiago se segurando aqui, ó, para não citar dezenas de exemplos. Assim como as pessoas chegam, né, no teu box, você sabe muito bem, as pessoas chegam lá, querem treinar uma vez por semana, né, treinando, que tá na moda falar que treina fofo, É, né, é isso. e quer ter o corpo, o bumbum na nuca, o shape, né, vamos dizer assim, do halterofilista, mas sem respeitar as regras, sem trazer esse aspecto, né? Então, veja, não tem o que você está dizendo assim, não tem como você pular fases. Ou você vai se Não. quebrar, ou você vai bater cabeça, não é? É uma desproporção muito grande, né, Léo, do esforço aplicado para o resultado esperado. Uhum, Então é assim, é como você falou, ou é aquela pessoa que vai, se dedica mais ou menos, quase não vai ali para uhum, academia e espera ter um resultado bom, uhum, ou é o outro extremo, né? Que é aquela pessoa que acha que já está num nível mais alto e quer fazer coisas que não cabem a ela naquele momento, né? E os dois não se aplicam com eficiência, né, Léo? Porque ou você fica abaixo do resultado, porque você não dá o suficiente, ou você vai ficar abaixo do resultado porque você dá mais do que você aguenta. E aí os uhum, dois se anulam para cima ou para baixo, né? Ou se quebra e para, uhum. ou não para, mas não consegue chegar a lugar nenhum, Exato. né? Então é muito complicado, é um momento muito desequilibrado, digamos assim. Desequilibrado e que precisa ter uma sensibilidade e nem sempre a pessoa recepciona com atenção, né? Não. Então, geralmente, a pessoa ela não recepciona com atenção. Então, quero dar uma dica aí para você. Você que está treinando, você que não respeita o seu professor. Então, olha, vamos ter consciência, porque você vai se quebrar, viu? Se você não respeitar teu professor, você vai se quebrar, porque ali muitas vezes tem até perigo de vida, né? Principalmente no box, né? Tem, com certeza. Academia, né? Se você não segue um padrão, ali você tem até perigo de se machucar e machucar feio. Então, olha, respeita seu professor, porque isso vai ser fundamental para o teu desenvolvimento sólido, pensando justamente lá na frente, quando você tiver 50, 60 anos, 70 anos, uma construção sólida, né? Ajuda Com principalmente nessa certeza. época, né? O treinamento ele é um processo de longo prazo, né, Léo? Não Uhum, adianta, né? exato. Ele é a maestria esportiva, ela é um processo de longo prazo, Uhum, né? É claro que assim é importante a gente colocar pequenas metas para você ir alcançando aos poucos, até para você não se sentir desestimulado, uhum, né? Mas é uma coisa muito complicada essas pequenas metas para você chegar no resultado, porque hoje em dia são grandes metas a curto prazo e não uhum. pequenas metas a curto prazo para se alcançar uma meta maior a longo prazo, né? E essa questão que você falou sobre o não é muito mal interpretado, muito mal recebido hoje em dia, né? Porque tudo é visto de um olhar comercial. Então, o Olha, aluno quer fazer isso. Ah, não, mas deixa. Mas está errado. Não, olha mas isso. deixa, porque senão você vai passar por chato, porque senão o aluno vai sair, porque senão não vai ser divertido. Olha o outro professor. O outro professor dá risada a aula inteira, deixa todo mundo fazer as coisas, incentiva todo mundo, né? A motivação, o incentivo mal aplicado, ele é o pior dos venenos. Porque se você incentiva, se você motiva uma pessoa a fazer uma coisa que isso vai trazer um prejuízo a ela, você é totalmente responsável, tanto quanto ela. Uhum, Às vezes até mais. exatamente. Porque às vezes a Exatamente. pessoa ela não vê o que isso vai trazer de malefício, a lesão que pode causar, o acidente que pode causar, você sabe, Uhum. né? E aí, se você não sabe, você também é responsável porque você não está fazendo o mínimo da sua obrigação, que é estudar e conhecer o que Sim, você sim. trabalha, né? Exatamente. Então, assim, te traz karma de qualquer jeito, né, Léo? Te traz. E o Thiago tocou num ponto aqui, te traz karma, ou seja,
inevitavelmente nós profissionais ficamos, seja na área da... Eu considero a educação física também uma área da saúde, Sim. né? Ou seja, porque trabalha principalmente naquilo que se chama da profilaxia, né? Ou seja, na prevenção. Exatamente. Né? Na prevenção de doenças, né? E o quanto que é delicado, muitas vezes, para o profissional, é um desafio mesmo, vivido a cada dia, seja médicos, quem passa orientação, né? É o médico, é o fisioterapeuta, é o terapeuta, o psicólogo, o preparador físico, que é a questão de lidar, de como você explica, né? Que existe um processo na era do TikTok. Né? Na era em que as pessoas têm um corpo bonito porque são corrigidas ali no computador, né? Então a idealização é muito forte, né, Ti? Essa questão. É muito forte, né, Laura? E aí as pessoas ficam buscando, porque assim, as pessoas elas nunca vão buscar a opinião que vai ajudar elas, elas vão buscar a opinião que reforça a ideia do que elas querem. Perfeito, Então é assim. Perfeito. Elas vão buscar na internet, ela quer aprender a fazer um agachamento com 100 quilos. Ela não vai buscar o processo que leve ela a 100 quilos. Ela vai buscar a pessoa que fala para ela que o que ela acha que ela tem que fazer e o que ela tem que fazer, e o que ela gosta de fazer é o certo para chegar em 100 quilos. Então ela procura até achar, e ela vai achar. E vai achar. Né? Porque tem informação de todo tipo. Então esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, né? Dificilmente as pessoas querem seguir o processo das coisas, né? E é natural, para tudo na vida tem processo, né? Exato. Então isso dificulta muito, porque é muita informação. É muito legal, porque tem muita informação boa, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação online. Eu não teria como fazer essa pós-graduação EAD, essa pós-graduação que eu estou fazendo de levantamento de peso, presencial nesse momento. Eu teria que jogar para sei lá daqui quantos anos, né? Graças à tecnologia, graças a esses novos acessos, essas novas formas de aprendizado, eu consigo ter acesso a isso. Mas tem outro lado da moeda, né? Que é muita informação perdida, que é muita informação ruim. E Sim. As pessoas não têm essa sensibilidade de entender ou de pegar a informação, trazer para alguém que auxilia ela, que é profissional da área, e falar assim, olha, eu assisti isso aqui, eu achei legal, faz sentido? Não, ela só vê, bateu com o gosto dela, com o que ela quer, ela aplica e ponto final. Sim, exatamente. E eu vejo muito, assim, você que tem, né, é fundador de um box, você está ali também no dia a dia, é preparador físico, e eu sei o quanto que é desafiador muitas vezes a própria formação do profissional, né? E hoje você até ensina também, né? Sim. Outros profissionais. Me fala um pouquinho daquilo que são as clínicas, né? Você sabe quanto essa questão de buscar... Primeiro que a gente não pode ter uma visão muito fechada, né? A gente tem que expandir os nossos horizontes e entender tudo que engloba o que a gente trabalha, né? Como você sabe, eu fui fazer uma especialização em psicologia do esporte, né? Que era para eu entender melhor, saber se eu estava indo no caminho certo, se eu não estava indo no caminho certo, se realmente eu era rígido e o caminho é realmente deixar as pessoas se desenvolverem, né, de uma forma mais solta ou não. E aí eu entendi que não, né? E que um papel fundamental do professor, do treinador, é realmente a crítica. Exato. Crítica, né? Porque se você não traz a crítica pro aluno, pro atleta, ele não sabe que ele está fazendo algo errado, ele não tem como corrigir, ele não tem como melhorar. Exato. Né? Então, sobre essa questão da formação, a primeira coisa é isso. A gente tem que ter uma visão mais ampla sobre tudo que engloba, que envolve aí a nossa profissão. Sobre as clínicas, sim, eu, né, junto com a Lili, a minha noiva, e agora a gente está ampliando um pouco, né? A gente dá algumas clínicas de levantamento de peso e de ginástica, né? Essas clínicas são cursos, né? Para profissionais. Para profissionais e para alunos. Para alunos, né? Também, que já estão Isso. ali, já estão treinando, já estão fazendo uma... já tem um percurso percorrido, sim, né? Sim. Tá.
Porque o CrossFit, ele é vou dizer esporte, mas ele é Uhum. uma marca registrada, né? Enfim, Uhum. mas eu vou dizer esporte pra gente deixar o processo mais dinâmico. Sim, sim. Ele é um esporte muito complexo. Ele é um esporte que engloba vários esportes. Então tem levantamento de peso, tem ginástica. Então, você precisa desenvolver tudo isso à parte, assim, né? Se você Uhum. tentar desenvolver tudo aquilo em uma hora de aula ali, você não vai ter uma eficiência boa. Então a gente dá clínicas e cursos exatamente disso. A gente dá clínicas e cursos de ginástica aplicada ao CrossFit. A gente dá cursos e clínicas de levantamento de peso clássico, né? Então, algumas são voltadas para alunos e alguns professores vão também, né? Que é sobre um movimento específico para ajudar o aluno a desenvolver aquela técnica, né? Aquele movimento que ela quer desbloquear, que nem a gente chama no cross, né? Aprender um movimento Uhum. novo Uhum. ou melhorar a técnica do levantamento de peso. E tem algumas que são específicas para professores, que a gente ensina, né, como a pessoa melhorar, porque também ele tem um bom desenvolvimento. Quando ele vai demonstrar, ele demonstra da forma mais correta e com isso o Uhum. aluno assimila melhor, quanto também o processo de aprendizagem, né? Qual é a hierarquia dos movimentos, o que ele deve corrigir antes, o que ele deve ensinar antes, para que serve tal coisa. Ó, se a pessoa está errando aqui, qual é o movimento que eu uso para corrigir exatamente esse erro dela, né? Então são duas formas diferentes. Algumas são para alunos e também professores, e as outras são exclusivas para professores, né? A gente até, acho que foi em 2023 ou 22, se eu não me engano, 23, a gente deu uma mentoria para um grupo de boxe de CrossFit lá do interior, né? De Terra Preta, de Mariporã. Foi muito legal, foram 6 meses de mentoria. E também a gente já está programando alguns para o ano que vem. E também alguns com os alunos, né? A gente já tem 3 marcadas de ginástica para o ano que vem, né? Para janeiro a gente já vai começar o ano aí com tudo. Que maravilha, que maravilha. E olha, veja só, o quanto que muitas vezes, assim, para o profissional que está começando, né, que muitas vezes ficam em dúvida, né? Olha, será que tem trabalho no campo da educação física? Tem muito trabalho, né? Tem. E que, como tudo na vida, nada vem fácil, né? É um processo ali que você vai galgando, vai se especializando, vai estudando cada vez mais. E eu sei que você tem esse olhar para o estudo, que isso ajuda muito, né? Sim. Ajuda muito você continuar se especializando, que já são quantos anos eh, de, de, De de formado, formar de carreira, né? de formado 20 anos. 20 anos. E 20 continue anos. estudando. Percebe? Percebe você aí em casa. 20 anos, continue estudando. Eu tenho isso também, continue estudando. Muitas vezes a Pois é. gente, né, fala, olha, Ti, tô no curso, tô nisso. A gente continua estudando, não pode parar de estudar. Você que está na sua área, seja qual área for, sempre tem alguém que sabe um pouco mais. Acesse essa pessoa, fale para ela, né, assim, puxa, eu quero me especializar, quero aprender isso, procure curso, porque é de fundamental importância esse estudo contínuo, né, Ti? Com certeza. Olha, daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalo, mas eu quero saber do Thiago já já como é essa questão de ser técnico, né, paralímpico brasileiro, né? Então eu quero saber tudo sobre isso, Tati. Quero Legal, saber Léo. também do seu processo, como é ser treinador da tua noiva, né, da É, Lili. Eu quero. E ela chegou aqui, viu? Daqui a pouquinho ela vai, né? A musa inspiradora do Thiago vai estar aqui no estúdio com a gente, acompanhando o Thiago. E eu quero saber tudo sobre isso, viu, Ti? combinado. Nós vamos. Estamos voltando aqui nesse domingo, né, entrevistando o Thiago, aqui que ele é preparador físico. E eu falei agora no primeiro bloco a respeito que eu queria saber tudo de como era o trabalho dele na seleção, né, Ti? É na seleção? Não, no comitê
paralímpico, né? Isso, no comitê. E também de como é ser treinador da noiva, da noiva, quase esposa, né? É, Eu já tô querendo casar vocês. Lili chegou aqui, seja muito bem-vinda, viu, Lili? Tá aqui com a gente. Em breve ela vai estar aqui sentada. Eu quero conversar com ela, saber da vida dela, para ela ensinar muita coisa pra gente, viu? Então, Ti, como é que é teu trabalho ali? Você entrou agora, como é que é essa nova visão em treinar com um atleta de alto rendimento e que tem suas questões ali sim. físicas, né? Como é que é lá pra você, Ti? Ah, Léo, é o que eu queria, né? Resumindo assim, a grosso Exato. modo, é o que eu queria, porque é uma coisa mais séria, é uma coisa que permite a cobrança pelo resultado, né? É mais ali, preto no branco ali, não tem muito o que fazer, porque você quer resultados, você tem que treinar direito, você tem que fazer as coisas direito, e ponto final. Se você não tá afim de se dedicar, muito obrigado, um abraço, tchau, vai embora, que eu vou colocar outra pessoa no seu lugar e ponto final. Uhum, Acertou é elogio, errou é crítica, como as coisas deveriam ser normalmente na vida normal, né? exatamente. Mas que tá cada dia mais difícil, né? Isso aí a gente acertou, tem que elogiar, errou, tem que elogiar também e ponto final. Lá não é assim, né? As coisas funcionam melhor. Então, eu sou técnico do Comitê Paralímpico, né? O Comitê Uhum, Paralímpico tem os seus esportes. O halterofilismo é um dos esportes onde o comitê, ele é a própria, como se fosse a própria federação do esporte. Então, tem os clubes que os atletas são afiliados, né, para poder competir, e tem o Comitê Paralímpico, que é onde alguns atletas treinam. Então, eu treino atletas que competem por clubes diferentes e que também tem atleta da seleção brasileira que treina lá comigo, né? Tem atleta da seleção brasileira adulto, tem atleta da seleção brasileira júnior e olha. tem atleta de diversos níveis, né? Que eu trabalho ali com atletas, desde atletas que começam ali, que estão ali na escolinha, né? Que são adolescentes aí, a partir dos 14 anos, que estão iniciando no esporte, ou que estão vindo de transferência de outros esportes, né? Que o halteres a gente começa o desenvolvimento aí, a escolinhar aos 14 anos, então às vezes já tem crianças vindo aí desde os 8, 9 anos de outros esportes, e quando chega aos 14 quer fazer uma transição para o halteres, ou quer levar em paralelo os dois esportes ou até mais esportes. Tem o pessoal do desenvolvimento, né, que é o pessoal que já passou dessa fase, e tem o pessoal da elite, né? A elite aí são vários níveis, né? Tem o pessoal da seleção, tem o pessoal do time São Paulo, tem o pessoal que já compete em nível internacional, tem o pessoal que compete em nível nacional, mas aí já são atletas que competem, que têm bolsa, muitos deles já vivem, né, das bolsas que eles ganham, e por aí vai, né? Então já é uma questão muito mais séria Uhum. do esporte, né? Que a gente entra no alto rendimento, que nem a gente pincelou aí mais cedo, né? Então é bem o que eu procurava para mim, né? É aquela questão assim de você se sentir realizado com aquilo que você está fazendo, né, Ti? E assim, para o profissional, né? Aquela pessoa que já treina, né? E que gostaria de conhecer lá o trabalho, tem vagas? Como funciona lá para a pessoa entrar? Isso é feito uma seleção? Tem que participar de algum clube? Normalmente, Léo, a pessoa vai lá, entra no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, ela faz um cadastro, Uhum. né? E quando são pessoas que já treinam, já estão em outros esportes ali no comitê, a pessoa pode ir lá, o atleta vai lá e faz um teste. Ele pode fazer um teste com alguém que já treina, ou não está em nenhum esporte ali, mas é um cara que já treina na academia, ele descobre, não sei o que, ele vai atrás, a gente fica sabendo, a gente leva ele lá para fazer um teste, ele faz um teste, a gente vê o potencial, se a gente acha que é bom, que não é, que vale a pena, se não vale, e aí ele faz lá o cadastro no site, entra no sistema e a gente puxa ele para treinar, né? Porque tem as pessoas que estão lá no cadastro e aí eu vou lá e eu escolho quem eu quero que venha, quem eu não quero que venha, quem fica na fila, entendeu? Então o Uhum. processo é mais ou menos Olha que esse. interessante. E assim, a gratidão e a vontade de continuar
né? Esse trabalho é muito grande, né? Porque eu vejo que tem dentro de você, né, aquela chama, assim, de tentar fazer o melhor, né, Ti? E agora você tem a oportunidade de estar ali e ajudar esses atletas a se prepararem, né? Ah, sim, Léo. Sim, com certeza. Porque ali volta aquele equilíbrio que eu falei pra você que falta ali no restante do âmbito geral ali da atividade física, né? Uhum, Volta o equilíbrio que ali é o esporte pelo esporte. Ali é o esporte pelo alto desempenho, né? Todo o restante são coisas que permeiam ali o alto desempenho, né? Que são consequências, né? O pessoal vai se conhecer, então vai fazer um vínculo de amizade, a gente vai se divertir também, mas tudo isso aí permeia o esporte, mas a gente vai para o esporte, a gente vai para treinar, a gente vai para fazer o que tem que ser feito, eles vão lá para ouvir elogios, eles vão lá para ouvir críticas, eles vão lá para tomar bronca, eles vão lá para ganhar abraço, né? Faz parte, né? E para ouvir o feedback certo do que tem que ser feito. Se não quiser, tchau e benção, é um abraço e vai embora. uhum. Sim, sim. É como funciona. Exato. E sabe uma Esporte de alto coisa que rendimento. é muito interessante que eu vejo, que é o fato de quando eles estão ali para treinar, não tem aquela questão do coitadismo, né? Mesmo alguns que têm uma condição específica, que sabemos, principalmente no Brasil, como é desafiador, né? Portador de alguma deficiência, não tem aquela visão, principalmente dos treinadores, de quem está ali, aquela visão de coitadismo, né? Eles estão ali para treinar e para evoluir cada vez mais no esporte, né? Exatamente, exatamente. É o que eles estão lá para fazer. Eles estão lá para treinar e eles são muito bons no que eles fazem, né? São todos atletas de alto desempenho mesmo, não é como você falou, essa visão do coitadismo, não. Ele vai lá e os caras, eles pegam mais pesos do que qualquer um aí que você encontra nas academias, pessoas que acham que são fortes, eles são de alto rendimento mesmo, né? Não é com essa visão do coitadismo. Eles são Exato, atletas de alto desempenho por total mérito deles, né? exato. Porque parece uma coisa meio fria, meio cruel e meio grossa, é isso que eu falei, tá aqui para treinar, vai treinar, não tá, tchau, não é, porque é assim que funciona. Porque é Exato. para isso que tá lá, Uhum, né? Mas para isso vocês têm todo o suporte. exato. Tem todo o suporte para seguir Para essa, isso eles essa têm todo o jornada. suporte, né? Sim. Eles podem contar comigo para tudo que eles precisarem, na hora do treino, fora do treino, antes do treino, depois do treino. Tá precisando de alguma coisa, tá com algum problema, pode vir falar comigo. Tem a psicóloga lá também, né? Então eles têm todo um suporte para poder fazer isso, né? Uhum, Não é uma visão fria da coisa, é uma visão prática de fazer o que se tem que fazer e o que você se propôs a fazer, uhum. né? Porque não é um local, não é um projeto social, é um centro de alto rendimento que é o quarto maior do mundo, Olha né? isso. Então, é como as Inclusive coisas deve são. receber atletas de outros lugares, né? Assim, pessoas que até vêm para cá para treinar de outras cidades, inclusive, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tanto que a gente brinca lá que lá o que menos tem é paulista, né? Eu treino lá também, então eu vou treinar, tô eu aqui treinando ali do lado do cara de um carioca. Então tem muita gente que vem de outros estados, tanto para treinar lá quanto para trabalhar lá, né? Isso é muito legal porque é muito agregador, né? É muito Absolutamente. agregador. Você vê diferentes culturas, você conhece coisas diferentes, conversas diferentes. Então, sim, tem gente que vem do Brasil inteiro lá para treinar. Eu acho muito curioso isso, né? É justamente São Paulo fazendo aquilo que é a missão dele, de acolher todo mundo aqui. Pois Todo é. mundo vem para cá, vem para trabalhar. Né? A cidade, quem conhece São Paulo sabe muito bem, quem não conhece, a cidade tem uma energia diferente, né? Tem. Que é uma energia acelerada de muito trabalho, né? Agora, Ti, me diga uma coisa. É, como é ser treinador da noiva, né? Ela que tá aqui dando uma risada, né, Lili? Como é ser treinador da noiva? Ali, incentivar para que ela evolua, para vocês terem uma ideia. A Lili, ela é profissional também do esporte, o Thiago vai me contar agora, e
ela compete, né? Então ela é profissional, compete, o Thiago também compete. E me conta mais sobre as questões dos campeonatos e como é essa jornada. É muito delicado e é muito simples ao mesmo tempo, né? É muito delicado porque você não pode misturar as coisas, né? Misturar o nosso relacionamento com a parte do treinamento. É óbvio que é impossível você separar tudo, né? Uma coisa tá dentro da outra, né? Pelo menos uma parte, mas você tem que saber separar isso, né? E é muito tranquilo porque a gente faz ser muito tranquilo, né? Então a gente vê casais que treinam em academias. Não, eu treino na academia diferente do meu marido porque não dá pra treinar junto com ele, é muito chato. Eu falei, mano, mas você não consegue treinar junto com ele, como você consegue viver junto com ele? Né? Exatamente. Uma coisa é cada um querer ter o seu tempo, querer ter a sua individualidade, que é uma coisa totalmente honesta e totalmente, né? Todo mundo precisa da sua individualidade, ele precisa do seu tempo, tudo bem. Mas, tipo, não consigo treinar junto porque não consigo suportar estar junto ali durante o treino. Puta, deve ser, você imagina como que não é o resto da vida, né? Mas é muito tranquilo, porque ela também sabe separar isso, eu sei separar isso. Ela é muito treinável, assim, sabe? Ela recebe os feedbacks, ela aplica e ela me dá o feedback de volta, né? É como tudo funciona, né? Exato. Você dá uma orientação, você recebe um feedback e você aplica o que tem que ser aplicado em cima desse feedback. A gente faz isso muito bem, então é muito simples, né? E não é uma atleta recreativa, né? Não é uma praticante de esportes aí, né? Ela é uma atleta de nível internacional, já foi vice-campeã mundial de strongman, acabou de ser campeã sul-americana de powerlifting, na maior federação que tem aí no mundo. Então, assim, é um atleta de altíssimo rendimento, né? Olha, De altíssimo explica rendimento. pra gente o que é o strongman, porque muita gente não conhece, né? Essa modalidade, né? O powerlift também, que são esportes que vêm ganhando uma relevância, né? Mas as pessoas não conhecem, né? Explica pra gente como é que é. São esportes que eles estão dentro ali de alguns esportes que estão dentro ali das capacidades de força, potência, até um pouco de resistência, né? Dependendo. Porque o Strongman tem provas que, apesar de ser com muita carga, são provas de esforço contínuo ali por 1 minuto, né? Então isso caracteriza resistência, né? Um treino de resistência. Mas são todos esportes que são oriundos da força, né? O powerlifting é o mais de todos, né? Porque o powerlifting ele são 3 exercícios, que é o agachamento, o supino e o levantamento terra, né? Aquele exercício de tirar a barra do chão. Uma repetição para fazer o máximo de peso, né? Então é a manifestação da força da sua forma mais pura, assim, né? O strongman já são diversos exercícios, né? São diversos exercícios, cada campeonato tem uma característica, cada campeonato tem um exercício, uma prova diferente, né? Então tem alguns campeonatos que tem aquela prova, não sei se você já viu, de uma bola de pedra muito grande, que a Lili já fez, que você tira e leva no ombro, ou tira e coloca em cima de algum objeto. Tem provas do levantamento terra, igual tem no powerlifting. Tem provas de você carregar alguma coisa sobre as mãos com muito peso. Provas de levantar um objeto acima da cabeça com muito peso. Né? Então, são todos esportes aí que são dentro das variáveis aí do treinamento de força. Olha que interessante, né? E me diz uma coisa, todo mundo pode fazer, tem que começar por onde? Começa num box de CrossFit? Como é que começa, né? Se eu quiser lá, eu que tô, eu falo assim, Thiago, quero treinar. Eu começo como? A primeira coisa é você saber o que você quer exatamente. Olha, Né? interessante, é importante, né? Se você não sabe o que você quer, você vai para qualquer lugar, né? Exato, Então, exato. a primeira coisa é saber o que você quer. Eu quero treinar powerlifting, beleza. O que você precisa? Você precisa buscar profissionais que trabalhem com isso. Porque se você quer treinar powerlifting e aí você vai treinar numa academia de rede, que a chance de ter alguém que conhece sobre powerlifting de verdade é pequena,
é um problema. Né? Ou você acaba se machucando, ou você acaba não tendo o desenvolvimento que você teria. Então a primeira coisa é procurar um profissional que entenda sobre isso. E a partir daí ele te direciona, né? Os centros de treinamento de powerlifting, no caso, são muito poucos. Tá. Em São Paulo, de strongman pior ainda. Acho que na capital talvez não tenha nenhum, não tem nenhum. Né? Acho que só no interior. Então, ou você procura um centro de treinamento especializado naquilo, ou você procura um profissional especializado naquilo, que aí ele vai te direcionar aonde treinar, o que fazer, como fazer. Né? Então são os dois caminhos aí. E todo mundo pode fazer. Né? O esporte de força, ele é extremamente seguro. Ele é extremamente seguro. Inclusive tem diversos estudos demonstrando isso. Né? O esporte de força, ele tem... a gente mensura aí o quanto ele machuca ou não por horas de treino, né? Então, lesão por horas de treino, né? Então, se você for pegar aí, tudo quanto tem de estudos sobre as lesões por hora de treino em determinados esportes, você vai ver que os esportes de força, eles machucam muito menos que o futebol, eles machucam muito menos que a natação, machucam muito menos do que o vôlei, machucam muito menos do que o tênis, machucam muito menos do que diversos esportes. Então, ele é extremamente seguro. Que Né? interessante, eu não fazia ideia disso. Sim, ele é extremamente seguro. A questão é, se for mal direcionado, assim como todos os esportes, aumenta o risco de lesão. E como é um esporte que a gente trabalha carregando altas cargas, se você vai lá para fazer um monte de bobagem com um monte de peso, você tem o risco de sofrer algum tipo de acidente, que pode acontecer, mas é extremamente raro. Sendo bem direcionado, é extremamente raro e é extremamente seguro. E qualquer pessoa pode fazer. Sim, porque tem uma técnica de como fazer, de como estruturar, né? Então isso, o profissional ele vai direcionar ali para que a pessoa tenha a segurança necessária de executar o movimento, o exercício, né? Exatamente. E a força, ela acaba sendo a capacidade mais importante que a gente tem. Porque sem força você não fica em pé, basicamente. Exato. De nada adianta você ter um condicionamento cardiorrespiratório fantástico se você não tem força para levantar da cadeira, como que faz? Exato. Como que você desenvolve sua resistência se você não tem força para pelo menos ficar em pé e se locomover? Né? Então a força está ligada à alta performance, saúde e independência, né? Porque um idoso que tem um nível de força bem desenvolvido, ele levanta da cadeira sozinho, ele senta sozinho, ele levanta da cama sozinho, ele se locomove sozinho, ele pega objetos sozinho. Eu ia te perguntar exatamente isso sobre os idosos, né? O idoso também pode fazer? Pode fazer, pode competir. Porque tem idoso que, né, tem muita gente que assiste, né, que tem ali, já passou dos 60, 65 e tudo mais, e muitas vezes fala assim, puxa, eu vou praticar um esporte novo. Sim, você pode sim praticar um esporte novo e deve, né, com orientação, é ótimo, né, Tio? Com certeza. A gente tem uma atleta na nossa equipe, que é a Dona Fátima. Quantos anos a Dona Fátima tem? Ela acho que é Master 3 já, né? Acho que ela tem mais de 60 anos e ela começou não faz muito tempo. Né? A gente tem categorias até Master 4, então tem atleta de 70 anos competindo em nível mundial. Né? Claro, dentro da faixa etária dele, né? Mas tem. A força é vista com maus olhos, né? Pelo grande público, agora melhorou bastante, mas a força é a capacidade talvez aí a mais importante que tem. E vem mudando, você percebe que vem mudando bastante essa ampliação da percepção das pessoas em relação aos esportes de força, porque o powerlift, o strongman, vem crescendo muito, né? Vem, Léo, vem. E muito disso é um pouco graças aí ao CrossFit, porque o CrossFit é um esporte de força e de resistência, basicamente. Né? Claro que tem outras capacidades que estão ali junto, né? Óbvio, tem, que são extremamente importantes também, mas falando em capacidade, é basicamente um esporte de força e resistência.
E aí dentro da parte de força do CrossFit tem a parte de powerlifting, tem a parte de levantamento de peso olímpico, tem alguns elementos de strongman. Então o CrossFit ele ajudou sim a difundir bastante, porque queira ou não queira, apesar de ser dono de um box de CrossFit, eu sou um dos maiores críticos ao CrossFit e a forma como ele é direcionado, né? E eu acho que meu papel de crítica é mais importante do que o papel de incentivador, que para incentivar a coisa errada é o que mais tem. Uhum. E então, nesse ponto, o CrossFit foi fantástico, porque o CrossFit ajudou a divulgar muito o levantamento olímpico, ajudou a divulgar muito o powerlifting, ajudou a divulgar muito o strongman. Então, sim, melhorou bastante, muito disso é graças a toda essa mídia que o CrossFit pegou aí. Olha que interessante, hein? E Ti, me diz um pouquinho a respeito, né, do dia a dia ali de treinamento. Você me falou um pouquinho, né? Eu vou dar uma cutucada nesse ponto, né, sobre as críticas em relação ao que você faz para o esporte específico. Alguma coisa que você saliente, que seria uma crítica construtiva ali pro esporte? Sim, Léo. Em primeiro lugar, o profissional ele tem que se posicionar, né? Para o profissional precisar se posicionar, o local onde ele trabalha tem que permitir. Uhum, perfeito. Porque não adianta o professor ter um ótimo conhecimento, sendo que o local onde ele trabalha fala, não, deixa o aluno fazer o que ele quer, porque ele está pagando. Então esse é o Isso primeiro existe, ponto. né? Isso Isso existe existe. e existe muito. Tá. Muito. Da mesma forma que existe em escola, né? Olha, vamos passar o Exato. aluno porque o pai, né? O pai paga aqui a mensalidade em escola Exatamente. particular, né? Exatamente. Exatamente. Então, um dos grandes vilões é a motivação a qualquer custo. Uhum, Isso é muito presente no CrossFit. Isso é um problema muito grande. Então, o que eu acho que o CrossFit mais precisa é professores com mais conhecimento, mais especializado, porque é um esporte extremamente complexo, e mais sobriedade. Saber incentivar quando é hora de incentivar e saber criticar quando é hora de criticar. Simples como tudo na vida, assim que funciona, né? exato. Você usa ali uma forma melhor de dar um feedback, usa um PNP lá, né? Um positivo, negativo, positivo. Você vai ver o aluno fazendo uma coisa, você dá uma incentivada, já vai lá, depois faz a crítica ali, né? Corrige o que tem que corrigir, depois incentiva de novo. Mas você não pode passar batido. Simplesmente o cara vai lá, vai tentar fazer que é clássico ali, né? O bar muscle up, que é um movimento na barra. Não, eu vou tentar. Aí você vê que aquela pessoa não tem a menor preparação para ir tentar. Ela pode cair da barra, ela pode machucar o ombro. Você não tem que incentivar ela a fazer. Você tem que chegar e falar, olha, eu sei que você quer muito, eu vou te ajudar, mas é de uma outra forma. Você não vai subir e vai tentar, tá bom? A gente vai vir aqui, eu vou te passar uns fortalecimentos, eu vou te passar uma rotina de mobilidade, eu vou te passar alguns skills aqui para te ajudar a desenvolver isso. E aí eu te prometo que assim que você tiver condições mínimas de pelo menos tentar com segurança, a gente tenta. Por mais que talvez não seja o momento ainda, mas Ainda tudo vai bem, a gente faltar vai um lá e tenta. pouquinho, Não tem mas problema. é importante até para, né, É, incentivar, mas com preparo um antes, né? preparo. Você não pode incentivar uma pessoa a subir e tentar fazer esse movimento se ela não tem a mínima preparação. Uhum, Se ela não tem a mínima preparação, só pelo simples fato de, poxa, não tem que motivar, tem que motivar. Então eu acho que é isso. Falta capacitação e falta uma sobriedade maior. Um equilíbrio maior entre crítica e elogio. Entre incentivo e entre pisar no freio. Trazer o aluno ali pro local onde ele está exatamente, trazer uma consciência dele, trazer uma consciência para ele, olha, essa é a sua posição no momento, você não está nem acima nem abaixo, você está aqui, Uhum. né? Olha, isso é muito importante, né? Posicionar ele para saber para onde ele vai, quais são os próximos passos, o que ele já fez de bom, parabenizar, ó, até aqui, ó, tá vendo? Você fez tudo certinho, vamos continuar fazendo certinho? Então, posicionar ele melhor no local onde ele está e para onde ele pode ir. Né? Eu acho que esses são os pontos principais. É tudo muito no incentivo, tudo muito
na empolgação, no vamos na aí, euforia, na né? euforia. É uma euforia muito grande que a gente vê, né? Em todos os sentidos. E as pessoas, elas não querem sair dessa euforia. Quando existe essa perspectiva da euforia, e você sabe bem disso, né, Ti? Quando nós estamos eufóricos, existe toda uma injeção ali de dopamina, de serotonina, e as pessoas gostam disso, elas querem ficar ali, né? Exatamente. E agora, estamos terminando, tá faltando 2 minutinhos, Ti. Me fala uma dica, né? Algumas dicas para o profissional que está começando hoje, o que ele deve prestar atenção na carreira dele. Primeiramente, conhecimentos básicos. Não tente estudar o complexo se você não domina o básico. Então, conhecimentos básicos. Domine todos os conhecimentos básicos. Isso aí vai te trazer um norte muito grande. Tenha claro o centro da sua profissão. O que a sua profissão ela dá e o que a sua profissão exige, e todo o restante em volta da sua profissão tem que ser coisas que somam e não o principal. Você fazer vídeo pro Instagram, fazer dancinha no TikTok é um a mais para você vender mais, enfim, conseguir mais clientes. Mas você precisa ter o conteúdo. Não adianta você ser o campeão de dancinha sendo que você não sabe o que você vai passar depois. Então, eu acho que o principal é isso. E a terceira coisa é se valorize. Se valorize, não aceite qualquer coisa. Se você está num lugar onde a ideia é essa, o que importa é você ser o mais divertido, o que você importa é você ser o professor que dança e não o professor que tem conhecimento, sai dali e vai procurar um lugar que te dê mais valor como professor que você é. Muito bem, olha, essa é a dica do Thiago. Thiago, muito obrigado. Obrigado, Léo. Por essa Eu que honra agradeço. de estar aqui. Obrigadão, valeu. Lili, muito obrigado por você nos acompanhar. Em breve, Lili vai estar aqui sentada para a gente bater esse papo. E olha, você que está aí, não perca, toda segunda, 10h30 da manhã, eu estou aqui com o programa Luz e Cura. Então acompanhe para a gente falar mais sobre vida, sobre cura, sobre várias questões importantes da vida, tá bom? Grande abraço, bom domingo.